Bom, irmãos, pega a sua Bíblia então comigo, você que já está com a sua Bíblia, abra ela comigo no livro de Filipenses, capítulo de número 4, verso de número 4, amém? Filipenses, capítulo de número 4, verso de número 4, onde nós estaremos meditando numa palavra que Deus colocou no meu coração e que eu quero compartilhar com você que está nos assistindo, porque eu tenho certeza que Deus falará ao seu coração também, amém? Diaconisa Aparecida, graça e paz, que Deus te abençoe sua casa, seus filhos, amém? Em nome do Senhor Jesus. Então, Filipenses, capítulo de número 4, verso de número 4, é onde nós vamos estar meditando, amém? Bom, assim diz a palavra do Senhor para nós nesta noite, amém? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor, glória a Deus. Agora o versículo de número 6, onde eu quero centralizar a mensagem desta noite. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Feche os seus olhos onde você estiver neste momento. Vamos falar com Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te dar graças por este momento, por esta live, por esta oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez, ó Deus, manifestar o teu coração nesta terra. Deus, que o Senhor tome a nossa vida, que o Senhor tome a nossa casa, os nossos familiares, cada casa aqui representada, cada família aqui conectada. Ó Deus, que esta noite mais uma vez, para a honra, para a glória e louvor do teu nome, é que nós entramos na tua presença para bendizer o teu nome e ouvir o teu querer, ouvir o teu falar. Fala conosco, Senhor. Fala de uma forma sucinta, clara, objetiva, mas ao mesmo tempo profunda. Penetre no nosso coração, meu Pai. Lança essa semente nessa terra fértil que é o nosso coração, para que no determinado tempo, chamado tempo de Deus, o tempo do Senhor, ela venha produzir o fruto pelo qual está sendo designado nesta noite. Guarda as nossas vidas, guarda os nossos anseios, os nossos desejos, e esteja conosco, meu Pai. Fale conosco, porque nós paramos tudo o que estamos fazendo para ouvir o Senhor falar nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, a palavra que eu quero compartilhar com vocês nesta noite, eu quero falar um pouco sobre ansiedade. Amém? Eu estava meditando um pouco dentro do que Paulo vem falando conosco através das Escrituras Sagradas, para que nós não venhamos andar ansiosos por coisa alguma. Amém? Ele vem falando que não é para nós estarmos ansiosos ou para nós andarmos ansiosos. Amém? E por que eu quero falar de ansiedade? Porque nós somos uma geração ansiosa. Amém? Fazemos parte de uma geração ansiosa, uma geração que está andando de um lado para o outro, preocupado com o dia de amanhã, preocupado com os dias vindouros, e principalmente nesses dias que nós estamos vivendo, muitas pessoas estão ansiosas, porque muitos estão preocupados em saber o que vai acontecer, com que haveremos de comer, com que haveremos de beber, se haverá trabalho, se não haverá trabalho, se os números vão aumentar, se os números vão diminuir, se as coisas vão piorar ou se as coisas vão voltar à normalidade. E com isso, muitos por aí, por mais que estejam parados, têm andado ansiosos, porque estão querendo desvendar aquilo que ainda está para acontecer. E com isso estão deixando de desfrutar daquilo que já está acontecendo. E aí talvez você vai perguntar assim para mim, mas que é isso, pastor? No meio de tudo isso, de todo esse cenário que nós estamos vivendo, ainda há como desfrutar de um momento como esse? Sim, claro.
Nada acontece por acaso. É bem verdade que nós nos entristecemos com as mortes, nós nos entristecemos com as enfermidades, amém? Porque a Bíblia diz que nós devemos chorar com aqueles que choram, mas nós devemos se alegrar com aqueles que se alegram. E tudo o que acontece, existe um propósito de Deus definido por trás, estabelecido. Deus não joga dados, as coisas não acontecem por acaso, amém? Não significa que tudo está na vontade absoluta, mas muitas das coisas que estão acontecendo está na vontade permissiva de Deus, e o simples fato de estar na vontade permissiva de Deus já é motivo de eu e você aproveitarmos o máximo de tudo isso que está acontecendo e tirar proveito, tirar aprendizados, amém? Eu observo que nesses dias onde Deus cancelou as nossas agendas, onde Deus paralisou os nossos trabalhos, onde Deus cancelou os nossos eventos, os nossos compromissos, Ele nos fez parar, porque na vida acelerada que nós vivíamos, nós não tínhamos tempo para refletir um pouco sobre aquilo que nós estávamos vivendo e fazendo. E nesses dias que nós estamos em casa, nesses dias que nós temos tempo, nós também não estamos pensando naquilo que havíamos feito até o dia de hoje, naquilo que havíamos pensado até o dia de hoje. Por quê? Porque estamos preocupados com o dia de amanhã e estamos nos esquecendo de viver o hoje, estamos nos esquecendo de aprender com o dia de hoje, com as lições e os ensinamentos que Deus quer trazer sobre a minha vida e sobre a tua vida, com todo esse cenário, com todas essas tragédias, com tudo isso que está acontecendo, amém? Então eu vejo que é um momento oportuno para eu e você crescermos em Deus, edificarmos a nossa fé em Deus, amém? E eu vejo quando Paulo ele fala conosco assim, não é para vocês estarem ansiosos por coisa alguma. Dá a entender para mim e para você que o simples fato de nós vivermos então ou estarmos ansiosos significa que nós estamos em pecado, como se ansiedade fosse pecado. Mas nós precisamos entender que não é isso que Paulo está querendo dizer. Ser uma pessoa ansiosa ou estar ansioso por um motivo ou outro não é pecado. Mas o detalhe que nós temos que ter em mente é que a ansiedade pode nos levar a pecar. A ansiedade pode nos levar a atitudes e comportamentos pecaminosos, pelos quais eu e você vamos tomar decisões que nós não deveríamos ter tomado. Nós vamos fazer escolhas pelas quais nós não deveríamos ter feito. Amém? Nós vamos ceder às propostas pelas quais nós não deveríamos ter cedidos. Pelo simples fato de estarmos ansiosos e preocupados com aquilo que ainda está por vir, sendo que basta o seu dia cada mal. Então não é pecado você estar ansioso por uma coisa. Quando Paulo está falando não andeis ansiosos por coisa alguma, ele está dizendo de nós vivermos uma vida inteira ansiosa. De nós vivermos todos os dias ansiosos. De nós, ao invés de vivermos ansiosos, sofrermos por ansiedade. É isso que Paulo está querendo falar conosco. É isso que Deus, através da vida deste homem, através das Sagradas Escrituras, está querendo nos ensinar. Deus quer nos livrar de uma vida ansiosa. Vida esta que nós levávamos até então. E hoje, com essa oportunidade, onde tudo parou, a terra parou, irmãos. Nós precisamos entender o que Deus está querendo falar conosco no meio dessa grande e rica oportunidade que nós estamos tendo, amém? Então, quando Paulo fala sobre coisa alguma, ele não está dizendo que não devemos ter ansiedade. Ele está dizendo que não é para nós vivermos ansiosos, porque existe uma diferença. Muitas das vezes eu e você, nós temos um compromisso ou uma prova, nós temos uma avaliação, qualquer coisa desse gênero, e nós estamos ali nos preparando para aquele dia. É natural que eu e você venhamos estar ansiosos, porque isso faz parte do processo do ser humano, faz parte da humanidade. Então é natural, você se preparou, mas você está ansioso. Você quer saber se você vai conseguir passar no dia que você for tirar sua carteira. Você quer saber se você vai ser aprovado numa avaliação para poder entrar numa vaga de um emprego. Isso é normal. O que Paulo está querendo dizer para nós é que não convém a nós vivermos a vida inteira ansiosos.
Porque senão nós vamos deixar de desfrutar daquilo que Deus está nos proporcionando e nós vamos viver uma vida sofrida, sendo que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Então é isso que Paulo está querendo dizer para nós, amém? Então assim, há momentos em nossas vidas que nós vamos nos encontrar ansiosos, porque isso é normal, irmãos. Mas não é para viver uma vida inteira ansiosa, amém? Pequenos trechos, períodos, tempo. A Bíblia não diz que há um tempo determinado para todo propósito. Não há o tempo de chorar, mas não há o tempo de sorrir, o tempo de se alegrar. Haverá tempo em que você vai estar ansioso, mas é por um tempo determinado. Não é para viver eternamente ansioso, porque não é isso que Deus tem para você, não é isso que Deus quer para mim. Amém? Então nós precisamos entender o que Deus está querendo nos proporcionar nesses dias que nós estamos vivendo. Hoje nós estamos preocupados com o dia de amanhã. Mas a minha pergunta é, você tem desfrutado do dia de hoje? Você tem desfrutado de tudo que Deus tem lhe proporcionado? Muitas das vezes por causa da ansiedade, irmãos, nós deixamos de valorizar as pequenas coisas que Deus tem nos proporcionado, porque nós estamos preocupando com aquilo que ainda está por vir. É uma quantidade de si que vem na nossa mente, mas e se acontecer isso? Mas e se não acontecer? É um tanto de si que acaba embolando a nossa vida, acaba fazendo com que a nossa fé ela venha a ser danificada pela nossa mente que está pensando num monte de coisa que nem ainda temos certeza se vai acontecer. E nós precisamos eliminar esse si da nossa vida. Nós precisamos tirar esse si da nossa vida. Amém? Porque esse si, ele vai imaginando coisas que talvez nem vão acontecer. E nós sofremos hoje como se elas já estivessem acontecendo, irmãos. E nós precisamos entender isso, porque tem sofrimento que vem na nossa vida e que nós permitimos que ele fique, que ele permaneça, que ele faça morada. Amém? Então nós precisamos deixar de viver essa vida ansiosa para viver uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, Deus nos deu uma oportunidade de nós termos tempo suficiente para refletir em tudo aquilo que Ele tem feito em nossa vida. E nós não estamos aproveitando deste tempo. Por quê? Porque nós estamos preocupados com coisas futuras. Amém, irmãos? Antes nós reclamávamos da correria do dia a dia. Antes nós reclamávamos que não tinha tempo para pensar, que não tinha tempo para orar, que não tinha tempo para sentar, planejar a nossa vida. Antes a gente falava que a gente vivia para o trabalho, que a gente vivia para a casa, que a gente fazia isso, fazia aquilo, que o dia teria que ter 48 horas. Porque nós não conseguimos fazer a imensidão de coisas que nós tínhamos na nossa agenda, nós não tínhamos condições de arcar, de cumprir com todos os nossos compromissos. Agora Deus vem para tudo, para eu e você, Ele nos proporciona este tempo precioso para eu e você sentar e analisar, e desfrutar, e contemplar. Só que hoje a gente não tem feito isso, irmãos. Sabe o que a gente tem feito nos dias de hoje? A gente sai por aí falando, não vejo a hora de tudo voltar ao normal. Irmão, nem nós mesmos sabemos aquilo que nós queremos. Porque outrora nós pedimos um tempo para parar e arrumar a nossa casa, um tempo para parar e arrumar a nossa vida. Hoje nós temos tempo e queremos que tudo volte ao normal. Nem nós sabemos aquilo que nós queremos para nós mesmos. Reclamamos de uma coisa que hoje temos e agora queremos desprezar o que temos para voltar à vida que tínhamos. Dá para entender o ser humano? Eu fico tentando me colocar no lugar de Deus. Mas não foi isso que vocês me pediram, um tempo para colocar as coisas em ordem, um tempo para refletir. Está aí. Irmãos, muitos estão em casa hoje não podendo trabalhar e com seus salários mantidos. Muitos estão tendo tempo hoje para ficar com seus familiares.
Muitos estão tendo tempo hoje para fazer aquela reforma que até antes não conseguia porque não tinha tempo, vivia para o trabalho. E o que nós estamos fazendo com o tempo que nos foi cedido, o tempo que nos foi concedido, nós estamos desfrutando? Será que nós estamos desfrutando? Será que nós conseguimos contemplar aquilo que Deus está fazendo nos dias de hoje? Ou nós só estamos olhando para as coisas ruins? Hoje eu vi uma publicação do presbítero Felipe Mazzini, no status dele. Ele colocou lá alguns números que falava sobre o coronavírus. E desses números vem mostrando para nós que o número daqueles que conseguiram vencer é maior do que aqueles que morreram. E hoje a gente foca somente na morte, a gente não foca na cura. A gente tem uma facilidade para focar naquilo que está ruim, naquilo que está errado, mas a gente não valoriza aquilo que está certo, a gente não glorifica a Deus por aquilo que está dando certo. A gente tem uma tendência de olhar só para o ruim, mas não olhar para aquilo que é bom. Este cenário é ruim? É, mas tem coisas boas também acontecendo, meu irmão. Tem coisas boas que ainda vão acontecer. Nem tudo que está por vir será coisa ruim. Virão coisas boas. Porque o sofrimento do presente não se compara com a glória que há de vir. É Bíblia. É promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida. Amém? Então nós precisamos entender o que Deus está querendo. Irmãos, refletindo sobre esse tempo, nesses dias que eu estou em casa, glória a Deus, estou de férias, retorno daqui uma semana. Então assim, Deus está permitindo eu viver muita coisa nesses dias que nós estamos parados, né? Parado quem quer, na verdade, porque tem muita coisa para ser feita, irmãos. Tem muita coisa para ser feita. Sai de frente da televisão, começa a se movimentar, que seja dentro da tua casa. Irmão, dentro da tua casa tem muita coisa para você fazer. Amém? Se você não pode andar pelas ruas, comece dentro da tua casa, que eu tenho certeza que tem muita coisa para ser feita dentro do teu lar. Na minha casa tem muita coisa para ser feita e glória a Deus estou fazendo. Amém? Então nós precisamos aprender, refletindo sobre o que Deus está querendo nos ensinar, o que Deus está querendo nos mostrar nesses dias. Eu cheguei a duas conclusões, né? Dois motivos pelos quais nós podemos dizer que Deus permitiu a gente estar em casa, parados, para que a gente possa então se alinhar com aquilo que Ele tem para a minha vida e com aquilo que Ele tem para a sua vida, amém? E é isso que eu quero compartilhar com você nesta noite, rapidamente, 2 pontos que Deus está querendo nos mostrar para que se eu e você, neste tempo chamado hoje, se nós revisarmos estes pontos, com certeza nós seremos livres de uma vida ansiosa, amém? Nós seremos livres da ansiedade e não haverá motivo mais para eu e você estarmos vivendo ansiosos com o que havereis de comer, com o que havereis de beber, com o que havereis de vestir, amém? Porque, segundo as Sagradas Escrituras, quem procura essas coisas são os gentios. Irmão, você não é gentio, você é filho, amém? Isso já é teu, você não precisa ir atrás. Isso é promessa do Senhor. São as bênçãos do Senhor que correm atrás de nós, que vêm até nós, a partir do momento que eu e você nos posicionamos diante de Deus, no propósito de Deus. É quando eu e você alinhamos o nosso coração com o coração de Deus, os nossos passos com os passos de Jesus, amém? Então, 2 pontos que eu quero apresentar para vocês nesta noite, para que eu e você, revisando estes pontos, venhamos ter uma vida livre da ansiedade. Aí sim, eu e você vamos poder chegar e falar, não estou ansioso mais por coisa alguma, amém? Bom, a primeira coisa que Deus colocou no meu coração, que nestes dias nós podemos estar fazendo, porque talvez você esteja hoje procurando coisas para fazer, não é verdade? Uma vez que você não pode sair, que você não pode passear, que você não pode viajar, que você não pode trabalhar,
talvez surgiu aí uma dúvida. O que fazer então em tempos de quarentena? O que fazer em dias de recolhimento? O que fazer quando não se pode fazer nada, não é verdade? Então Deus aqui ele quer trazer direção para você nesta noite. Deus quer trazer resposta para você, amém? Diante de um oceano de coisas que eu e você podemos fazer, duas nós precisamos dar prioridades. Duas nós precisamos dar prioridades, amém? Porque se nós fizermos isso, eu quero te garantir, 50% dos seus problemas estão acabados, amém? Primeira coisa que Deus colocou no meu coração é que Ele está nos dando uma oportunidade de rever as nossas medidas, amém? Deus está nos dando uma oportunidade de nós revermos as nossas medidas, porque muito tem se falado de um colapso econômico e financeiro nesses dias, sim ou não? Você liga a televisão, fala-se de corona e fala da crise que ainda está por vir. Olha como que a mídia trabalha na nossa mente. Já não basta o mal que nós estamos vivendo, já estão anunciando aquilo que ainda está por vir. Então hoje nós já conhecemos um vírus que está trazendo tragédia, que está causando tragédia no nosso meio. E agora estão falando que ainda há uma crise que está por vir. Isso causa em mim e você o quê? Ansiedade. Porque se nós não vemos a hora de tudo voltar ao normal, já estão falando conosco, ó, o pior ainda está por vir. Mas eu quero dizer uma coisa para você que está me ouvindo, me assiste aqui, ó. Se a mídia fala para você que o pior está por vir, a minha Bíblia e a sua Bíblia diz que o melhor de Deus está por vir. Em quem você vai acreditar? No que a mídia está falando ou no que a palavra de Deus está dizendo? Se a mídia está falando para você que o pior ainda está por vir, eu quero te dizer que a palavra de Deus nos garante que o melhor de Deus ainda está por vir. Irmãos, os sofrimentos do presente não se comparam com a glória que há de vir. Amém? Mas os sofrimentos do presente. Então vamos tratar do presente? Para que a gente não sofra com o futuro? Então no presente Deus está nos dando uma oportunidade de nós revisarmos as nossas medidas. Por que eu quero falar de medida? Estão falando que ainda está por vir uma crise econômica e financeira. Meu irmão, eu estou para te falar que colapso econômico e financeiro, eu e você iríamos viver de qualquer maneira se Deus não nos parasse e não nos desse essa oportunidade de rever a nossa medida. Por que eu estou falando isso, igreja? Porque até então nós vínhamos numa vibe, a gente vinha numa levada, a gente vinha numa passada, a gente vinha numa velocidade, que tudo que a gente via a gente comprava, tudo que a gente queria a gente tocava, tudo que os nossos olhos desejavam a gente ia lá e comprava. A gente vinha numa levada em que a gente não estava sentando, calculando se os recursos que nós temos é o suficiente para começar e terminar. A Bíblia fala para mim e para você, qual homem que antes de iniciar uma construção, primeiro ou antes, não senta, calcula para ver se os recursos que tem é o suficiente para o quê? Começar e terminar. Para que ele não pare no meio do caminho, não chegue aqueles e digam, este começou, mas não terminou. Irmãos, Deus está nos dando uma oportunidade de nós não paralisarmos as nossas vidas, mas para nós concluirmos tudo aquilo que nós começamos, tudo aquilo que nós iniciamos. Então Deus está nos dando uma oportunidade de nós revermos as nossas medidas. Amém, irmão? Porque até então a gente vinha fazendo sem calcular, a gente vinha fazendo sem pensar, a gente vinha fazendo compromissos, sem pensar que uma hora o boleto ia chegar. E o boleto chega, irmãos. A gente tem que ter essa mentalidade. Eu costumo dizer, vocês já me ouviram eu falar isso nos cultos. Irmãos, Deus não usa o nosso cartão de crédito. Então não é justo Ele ter que pagar o nosso boleto. Amém? Mas a gente usa. Quando o boleto chega, a gente apresenta o boleto para Deus. E Deus está nos chamando para revisarmos as nossas medidas. Irmãos, eu não estou falando de quilo.
Eu não estou falando de altura, eu estou falando de uma medida financeira, porque senão você vai entrar num colapso financeiro, sim. Amém? Se você continuar da maneira com que você vinha, meu irmão, pode ter crise que for, pode vir o que vier, não vai ser o suficiente. Você vai entrar num colapso financeiro, porque tem tempestades na minha vida e na sua vida que somos nós mesmos que provocamos. Amém? Somos nós mesmos que estamos provocando. Então nós precisamos rever essas medidas. E muitas das vezes a gente olha para quem está do nosso lado e a gente vê as pessoas, alguns comprando, alguns conquistando, alguns viajando, alguns desfrutando. E a gente olha para o sofrimento do presente e a gente fala assim, se ele pode, eu também posso. Nem sempre, irmão. Nem sempre. O fato de quem está do meu lado poder não significa que eu posso. E nós temos que entender isso, nós temos que ter essa mentalidade. E se contentar com aquilo que Deus tem para nós. Irmão, porque uma coisa é verdade. A medida que Deus deu para o irmão é para o irmão. Deus tem uma medida para mim. Deus tem uma medida para você. Ande na sua medida que eu ando na minha, que o irmão ande na dele. E assim juntos nós vamos avançar, juntos nós vamos chegar no mesmo lugar. E o fato de existir medidas diferentes não significa que existem tratamentos diferentes da parte de Deus. Não. Deus dá a cada um conforme a sua fé, conforme o seu posicionamento. Então nós precisamos aproveitar essa oportunidade de rever as medidas, porque além de respeitar o processo, nós precisamos aprender a respeitar as medidas de Deus, porque quem não anda na medida de Deus anda ansioso. Um dos motivos pelos quais muitos têm andado ansiosos nesses dias é porque não andaram nas medidas de Deus nos dias passados e hoje estão preocupados em como vão fazer para arcar com os compromissos nos dias vindouros. Mas se lá atrás tivesse respeitado a medida de Deus, neste dia chamado hoje, estaria vivendo bem mais tranquilo, estaria dormindo o sono do justo. Hoje deita, não dorme, vira de um lado para o outro, porque não sabe como vai ser o dia de amanhã. Então nós precisamos rever as nossas medidas. Nós precisamos ver em qual medida a gente tem andado. Se é na medida que Deus tem para a nossa vida, ou se é na medida que nós queremos estabelecer para a nossa vida. Amém? Eu sempre cito esse homem na Bíblia, e sempre vou citar, sempre que Deus colocar no meu coração. Amém? Eu sempre falo de Noé. Talvez você que já nos assiste, você que nos acompanha, deva estar já enjoado de ouvir. Lá vem ele de novo falando de Noé. Vou falar de Noé. Mas por que falar? Porque enquanto a gente não entende, Deus repete. Amém? Enquanto a gente não entende e vive o que nós entendemos, Deus repete. Paulo, numa certa feita, falou: eu não me canso de falar as mesmas coisas. Por quê? Enquanto não mostrar que temos o entendimento daquilo que Deus quer, Ele vai continuar falando conosco as mesmas coisas. Porque vida com Deus é processo. E todo processo ele é constituído de etapas. Enquanto nós não passarmos da etapa do entendimento, Deus não vai mudar a palavra, porque eu preciso entender para atender o que Deus quer comigo, para atender o que Deus tem para a minha vida, amém? Então a Bíblia fala de um homem chamado Noé, você já conhece a história, amém? Irmãos, a Bíblia fala para nós que Deus pediu ele para fazer uma grande construção, uma embarcação, amém? Quando Deus chama ele e fala com ele, faça essa embarcação, Noé. A Bíblia em momento algum nos mostra Noé apresentando um projeto para Deus. A Bíblia em momento algum nos mostra Noé falando com Deus a maneira pela qual essa embarcação deveria ser construída. Muito pelo contrário, a minha Bíblia, a tua Bíblia vai dizer que Deus vem, chama Noé, fala com Noé, apresenta o projeto e dá para Noé as medidas, as especificações.
E a Bíblia vai dizer que Noé fez tudo conforme Deus havia lhe ordenado. Irmãos, não foi Noé que determinou o tamanho da arca. Não foi Noé que determinou a medida dela, foi Deus. O que Noé fez foi andar na medida que Deus determinou para a vida dele. Amém? Noé só foi obediente à medida. Irmãos, Noé não era um engenheiro. Noé não era um especialista. Noé era um homem comum como eu e você. Só que a Bíblia vai dizer que Noé foi bem sucedido naquilo que ele fez. Sabe por que eu e você não somos bem sucedidos nos dias que nós estamos vivendo? Porque nós não temos o mesmo nível de obediência que Noé teve. Nós não obedecemos as medidas que Deus estabeleceu sobre a nossa vida. Nós andamos fora das medidas e queremos ser homens e mulheres bem-sucedidos. Não seremos. O mundo hoje tenta implantar em mim e você que o homem e a mulher bem-sucedido ou bem-sucedida é aquela que cresce mais, é aquela que conquista mais, é aquele que mais tem, é aquele que está na mídia. Não, irmãos, esse é o padrão do mundo. O padrão bíblico de uma vida bem-sucedida é aquele que eu e você obedecemos à medida de Deus. Agora, olha a necessidade de nós entendermos isso. Porque Noé ouviu uma só vez. E uma só vez foi necessário Noé ouvir para que em 100 anos ele trabalhasse dentro daquilo que ele ouviu somente uma vez. Hoje nós estamos ouvindo isso constantemente. Aonde será que está o erro? Irmãos, estamos vivendo um dia que nós precisamos examinar a nós mesmos. Nós precisamos olhar para nós e falar, peraí, o erro está comigo, é eu que não quero, é eu que não estou afim, não é nem eu que não consigo, porque se você quiser, você consegue, Deus é contigo. Mas agora nós precisamos nos autorresponsabilizar pelos resultados que nós estamos colhendo, porque se nós não estamos satisfeitos com a nossa colheita, vamos mudar o nosso plantio, amém? Vamos mudar o nosso plantio. Noé trabalhou 100 anos ouvindo uma só vez. Hoje, constantemente, a gente tem a necessidade de recomeçar. Por quê? Porque a gente não ouve, não ouvindo, não entende, não entendendo, faz errado. E toda hora precisamos recomeçar. E aí as coisas demoram a acontecer nas nossas vidas. E a gente desiste, a gente começa a andar frustrado, a gente começa a andar cabisbaixo. E não é assim que Deus chamou para andar. Deus chamou para andar de cabeça erguida. Amém? Deus chamou para ser um homem bem-sucedido. Deus chamou para ser uma mulher bem-sucedida. Agora, o segredo do sucesso está na obediência. Amém? O segredo do sucesso de um homem de verdade, de uma mulher de verdade, está na sua disposição de obedecer aquilo que Deus estabeleceu. Hoje nós somos uma geração que estabelecemos o que Deus quer fazer. Invertemos o papel. É como se a criatura agora estivesse governando o Criador. Não, irmãos. É o Criador que governa a criatura. Eu e você precisamos nos submeter ao governo de Deus nas nossas vidas. Eu e você precisamos nos submeter à vontade, aos processos de Deus sobre a minha vida, sobre a tua vida. Amém, irmãos? Nós passamos a nossa vida inteira com esse conceito de que um homem bem-sucedido, de uma mulher bem-sucedida, é aquele que tem mais, é aquele que tem muito. Não, irmãos. É aquele que obedece mais. Amém? É aquele que renuncia mais. Eu quero dar um exemplo aqui. Recentemente, eu e minha esposa, quem caminha conosco sabe disso. Nós estávamos correndo atrás de uma casa maior, de uma casa melhor, para que nós pudéssemos estar vivendo, né? E até porque a minha esposa, ela trabalha no lar, ela tem o seu salão aqui dentro da nossa casa, e ela atende suas clientes. Então, muitas das vezes, estava até um pouco que tirando da nossa privacidade, mas devido a uma necessidade dela trabalhar e ao mesmo tempo cuidar do nosso filho. Então nós estávamos à procura de uma casa maior, onde nós pudéssemos ter o nosso quarto, o Gu ter o quarto dele e um terceiro quarto para que nós pudéssemos então fazer o salão dela.
E andamos por aí, em nenhuma das casas que nós achávamos estava dentro da nossa medida. Nenhuma. E olha que achamos casas excelentes. Casas até além do que nós queríamos. Casas até além do que nós desejávamos. Amém? Mas estava fora da nossa medida. Então nós não demos esse passo. Com esse tempo que nós estamos aqui dentro de casa, eu de férias, começamos a nos movimentar, começamos a pensar, começamos a trocar algumas coisas de lugar, compramos algumas coisinhas novas, mudamos uma instalação aqui e outra ali. Irmãos, dentro do que nós já tínhamos, nós conseguimos nos reinventar. E hoje, para a honra e glória do Senhor, ela tem o salão dela aqui, o Gu está tendo o seu quarto e nós vamos ter o nosso quarto separado. Em uma casa que até então tinha 2 quartos e nós precisávamos de 3 ambientes ou 3 quartos, nós conseguimos fazer com aquilo que nós tínhamos. E hoje eu consigo deitar e dormir, porque somente o Senhor me faz habitar em lugares seguros. Amém? O salmista disse isso. Em paz me deitarei e dormirei, porque somente tu, Senhor, me faz habitar em lugares seguros. Irmãos, talvez eu poderia estar hoje ansioso. Por quê, pastor? Porque eu deveria ter alugado uma casa pela qual eu não teria condição de arcar. Isso eu estou dando um exemplo de casa, irmãos. É porque o que Noé estava construindo era uma casa pela qual ele e a família dele iria morar durante um determinado tempo, o tempo do dilúvio. Mas nós poderíamos dar diversos outros exemplos aqui para a minha vida, para a sua vida. Noé estava construindo uma casa que iria comportar ele, a família dele e todos os animais daquela época. Então foi Deus que determinou para Noé o tamanho da casa que ele iria construir. Outrora estava eu e minha esposa falando para Deus: nós precisamos, Deus, de uma casa que tenha 3 quartos. E Deus nos mostrou: não, vocês já têm uma casa que vocês conseguem fazer ela em 3 ambientes. Com aquilo que vocês têm, na medida que eu tenho para vocês. E glória a Deus, irmãos. Nesses dias a gente está movimentando essa casa aqui, a gente está conseguindo fazer coisas que na correria do dia a dia a gente não conseguia fazer, a gente não tinha nem tempo para pensar. Ah, mas e se eu mudar essa instalação elétrica? Ah, mas e se eu tirar isso daqui e colocar ali? Coisas simples de serem feitas, mas que não estavam sendo feitas e nem pensadas, porque a correria do dia a dia não deixava. Hoje Deus parou tudo para a gente pensar. Irmãos, talvez você esteja ouvindo, assistindo essa palavra nesta noite e você estava prestes a tomar uma decisão. Em Deus eu quero te dizer nesta noite: não tome, espera no Senhor, aguarde, porque o Senhor vai te dar uma nova direção. Amém? Espera no Senhor. Talvez você que esteja me assistindo, Deus esteja falando com você agora. Talvez você entrou nesta live em busca de uma resposta, e essa é a resposta que você veio buscar. Não tome a decisão ainda, aguarde no Senhor. Deus tem o melhor para você. Amém? Agora, pare de comparar a sua vida com quem está ao teu redor. Pare de olhar para quem tem mais. Passe a viver com o que você tem. Este é o segredo de uma vida feliz, de uma vida bem-sucedida. Irmão, você pode conquistar, você pode crescer, você pode avançar. O mundo pode te conhecer e mesmo assim você pode falhar porque você não obedeceu à medida que Deus tinha para a sua vida. Você já pensou nisso? Você já parou para pensar nisso? O mundo hoje está vivendo isso. Amém? Nessa correria, nessa loucura de querer crescer, de querer ter, onde o ter é mais importante do que o ser. As pessoas estão andando ansiosas porque elas colocam datas para Deus agir. Eu não estou falando que você não tem que ter objetivos, que você não possa trabalhar com metas, não é isso. Só entenda uma coisa: quem governa a tua vida é Deus, quem determina para a sua vida é Deus, não é você que determina. O que cabe a mim e a você é simplesmente andar naquilo que Ele determinou. Amém?
é andar, é fazer aquilo que Ele já tem para a minha vida e para a sua vida. E se contentar. A palavra no versículo de número 4 vem dizendo para nós assim: alegrai-vos no Senhor. Novamente vos digo, alegrai-vos. Sabe por que eu e você hoje andamos tristes? Porque nós não respeitamos as medidas de Deus. Nós não nos alegramos com aquilo que Deus tem para a nossa vida. A gente está sempre olhando a grama do vizinho. A gente está sempre olhando para a vida do outro. E a gente se esquece de se alegrar com aquilo, por menor que seja, irmãos. Deus está te dando, Deus está cuidando de você. Deus não te abandonou, Deus não te abandona e nem tampouco te abandonará. Aprenda a viver com o que Deus tem para a sua vida e você vai ser um homem bem-sucedido, você vai ser uma mulher bem-sucedida, você vai ser uma pessoa feliz. Amém? Você não precisa de muita coisa para ser feliz. Você só precisa ser obediente àquilo que Deus tem dado a você. Amém? Então aprenda a respeitar as medidas de Deus. Amém? Noé respeitou e ele foi um homem bem-sucedido. Segunda coisa que Deus quer nos ensinar nesses dias. Vamos revisar as nossas medidas. Sim, em nome do Senhor Jesus. Mas vamos também rever o nosso propósito de vida. Vamos rever aquilo que até então nós estávamos fazendo e que hoje, forçados a ficar em casa, não estamos fazendo e mesmo assim estamos vivendo. Irmão, recentemente eu estava observando como que a nossa vida mudou nos últimos 20 dias. Como mudou? A nossa agenda foi rasgada de cima a baixo. Hoje a gente não tem nem como fazer compromisso para os próximos 30 dias. A nossa vida virou de uma maneira, dá a entender que está tudo bagunçado, mas na verdade é Deus colocando tudo no devido lugar. A nossa vida mudou de uma maneira que a gente já não consegue planejar para os próximos 30 dias. Não é verdade? Se você marcar algum compromisso nos próximos 30 dias, pode ser que você não consiga cumpri-lo. E aí eu vim refletindo, cara, como as coisas mudaram. Há 20 dias atrás eu estava chegando de viagem. Há 20 dias atrás eu estava lá em Sorocaba, trabalhando, indo e vindo. Assim como você trabalha, alguns ainda estão trabalhando, mas mesmo aqueles que estão trabalhando, muitos desaceleraram. Amém? Deus então está nos desacelerando para que a gente possa andar na velocidade correta, irmãos. Porque mais importante do que a velocidade é a direção pela qual a gente tem andado. Até então, muitos estavam querendo crescer rapidamente. Muitos estavam em busca de um crescimento explosivo. Não, irmãos. O meu crescimento e o seu crescimento, ele não pode ser explosivo. Ele tem que ser sustentável. Porque não adianta eu chegar rápido e não me manter. Eu preciso demorar o tempo que for para chegar, mas chegar lá e me manter. Noé não se preocupou com a velocidade, ele só se preocupou em obedecer. Porque melhor do que a velocidade é a direção. Noé estava focado na direção que Deus tinha dado. Não importa se ia levar 100, 200, 1000 anos, mas ele sabia que ao término, a conclusão daquele trabalho, ele seria bem sucedido. Porque quem respeita a Deus, quem respeita as medidas de Deus, anda bem sucedido. Então, pensando nisso, eu falando comigo mesmo, eu falei, quantas coisas eu fazia na correria do dia a dia e que hoje não tem sentido. Porque se tivesse sentido, eu não estaria aqui. E hoje eu estou vivendo sem essas coisas. Hoje eu estou conseguindo viver melhor. Hoje eu estou aprendendo que menos é mais. Com menos coisas eu estou vivendo mais feliz. Com menos coisas eu estou vivendo mais tranquilo. Será que hoje eu e você conseguimos parar um pouco para poder revisar a nossa postura, para revisar a nossa vida, o nosso propósito de vida?
Porque até então nós fazíamos de tudo querendo atender a tudo e a todos. Até então nós íamos de um lado para o outro numa correria incansável. A gente se cansava, a gente se estressava por coisas passageiras, por coisas corriqueiras. Tanto é que hoje nós não estamos fazendo ela, estamos vivendo. Mas o que dá a entender é que nós queremos voltar a fazer essas coisas, porque a gente está constantemente falando, será que dia que tudo vai voltar ao normal? Irmãos, uma pergunta eu te falo nesta noite, através desta live. Será que o que eu e você estávamos vivendo era normal? Será que aquela vida estressada, será que aquela vida de diversos compromissos, de agenda lotada, de não ter tempo para a família, de não ter tempo para consigo mesmo, de não ter tempo para Deus, será que isso é normal? Será que é isso que Deus quer? Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Será que isso é normal, irmãos? Uma das perguntas que eu tenho feito para mim mesmo nesses dias é o seguinte: será que faz sentido aquilo que eu fazia até então? Porque não está me fazendo falta? Irmãos, eu não estou falando que você tem que parar de trabalhar. Amém? Não use isso de desculpa. Daqui a pouco você vai voltar a trabalhar. Amém? Mas são coisas corriqueiras. Será que faz sentido? Comece a anotar. Faça esse exercício. Pega uma folha de papel, pega um lápis. Comece a anotar tudo aquilo que você fazia. Na frente de cada atividade, cada movimentação sua, faça essa pergunta assim: faz sentido? Faz sentido? Faz sentido? Depois vem respondendo. Se faz sentido, irmãos, você vai permanecer fazendo. Como, por exemplo, trabalhar faz sentido, porque o trabalho dignifica o homem. O homem viverá do suor do teu trabalho. Mas tem coisas que eu tenho certeza que a sua resposta vai ser não. Se não faz sentido, risca da sua vida. Não risca somente da lista. Risque da sua vida. Comece a analisar, irmãos. Não é porque todo mundo está fazendo que você tem que fazer. Há um propósito de Deus estabelecido sobre a vida de cada homem, sobre a vida de cada mulher. Tem coisas que hoje eu faço que não era para mim estar fazendo. Talvez outro deveria estar fazendo. Tem pessoas que acham que são produtivas por se movimentarem demais. Não, irmãos. Não confunda ocupação com produtividade. Você pode ser muito mais produtivo fazendo menos, mas atendendo aquilo que Deus tem para a sua vida como o propósito dele estabelecido sobre a tua vida. Comece a analisar aquilo que você tem feito e se está alinhado com o que Deus tem para a sua vida. A gente tem falado muito de propósito nesses dias. A gente tem falado muito de processo, porque são coisas que Deus quer alinhar. Deus está alinhando a terra com o coração dele. Deus está alinhando as nossas movimentações com os passos dele. Para que a gente venha andar na velocidade dele, não na nossa. Na direção que ele estabeleceu para nós e não a direção que nós queremos estabelecer para ele, irmãos. Amém? É tempo de nós revisarmos aquilo que a gente fez até aqui. É tempo de nós colocarmos na ponta do lápis tudo aquilo que a gente tem feito. É tempo de nós sentarmos, calcularmos, rever os nossos recursos. Amém? Agora tem gente querendo viver em outro patamar. Tem gente querendo viver num outro padrão. Não, irmãos. Já existe um padrão de Deus estabelecido sobre a tua vida. Sobre a tua vida. Ande neste padrão. Obedeça a Deus, irmãos. Não vai te faltar nada. Amém? Não vai te faltar nada. E se não vai te faltar nada, não é para você andar ansioso por coisa alguma. É para andar alegre. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos sempre, porque perto está o Senhor. Irmão, se Deus está perto de você, o que você está temendo? Por que você anda então com medo? Hoje muitos estão fazendo isso de uma forma obrigada. Muitos estão tendo que sentar, calcular as suas contas,
pegar os seus rendimentos, ver o que tem e fazer aquela pergunta. Bom, se porventura eu for mandado embora, se tiver uma crise, um colapso econômico, financeiro, como estão dizendo, os recursos que eu tenho hoje me sustentaria até que dia? Muitos estão fazendo esse exercício. Por quê? Porque estão com medo. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que a gente age muito mais por causa do medo do que pelo entendimento. A gente age muito mais por medo do que pelo entendimento. Porque a partir do momento em que eu entender o que Deus tem para minha vida, o que Deus quer para minha vida, eu não mais passarei a andar e tomar decisões por medo. Por quê? Porque eu estou respeitando o que Deus quer, o que Deus tem, o que Deus me pediu. E se eu estou respeitando, Deus vai me suprir, Deus vai me guardar. Ele é o meu pastor e nada me faltará. Você sempre disse isso, agora faça uso daquilo que você sempre disse. Se você é ovelha, meu irmão, Ele é teu pastor, e se Ele é teu pastor, nada te faltará. Agora uma pergunta, será que você tem sido ovelha? Porque a ovelha ouve a voz do seu pastor. O que nós precisamos nesses dias é parar de ouvir a mídia, é parar de ouvir as pessoas e passar a ouvir a Deus, a ouvir o nosso pastor, o pastor dos pastores. Irmãos, o que eu falo aqui com você, sendo teu pastor, chega até os teus ouvidos. Mas o que Deus fala com você entra no teu coração. É óbvio que você vai parar como você parou agora, vai me ouvir, amém? Porque o meu trabalho é levar esta palavra aos teus ouvidos, mas o trabalho de Deus é levar esta palavra ao teu coração, amém? E olha o que ele termina dizendo para nós. Ele está dizendo, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Irmão, pare de chegar a Deus somente para pedir. Comece a chegar para agradecer, amém? Ações de graças. Deus, obrigado por aquilo que o Senhor tem me proporcionado. A gente não, hoje a gente chega diante de Deus com uma lista de petições, amém? Então, com ações de graças. Olha o versículo 7, o resultado de tudo isso que Deus está falando conosco. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Você consegue compreender isso que ele está querendo dizer? Ele está dizendo para mim e para você que se eu e você revisarmos as nossas medidas, ou melhor, abandonar as nossas medidas e andar nas medidas dele, se nós abandonarmos os nossos caminhos e passar a andar nos caminhos dele, que já são abençoados, meu irmão, a paz que excede a todo entendimento virá sobre a minha vida e sobre a tua vida. Você não terá uma vida ansiosa, você não vai se preocupar com aquilo que há de vir, porque você vai ter uma paz dentro de você, ela te guardará a tua mente. Você não vai ficar pensando em coisas que não edificam, amém? Você não vai ficar pensando em coisas que você não deveria estar pensando nesses dias que nós estamos vivendo, amém, irmãos? Eu quero dar continuidade rapidamente, porque hoje a gente está pensando em coisas que nós não devemos pensar. Se você acompanhar comigo no verso de número 8, para a gente finalizar, e ele diz assim, e finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Por que você está pensando em coisas que você não deveria estar pensando hoje? E com isso você está perdendo o presente que Deus está te dando de viver hoje. Deixa o dia de amanhã para amanhã.
Aproveite a sua família hoje. Aproveite o que Deus está te proporcionando hoje. Amém? Aproveite as pequenas coisas que Deus tem te proporcionado. Não fique pensando em coisas que você não deveria estar pensando, irmãos. Deus está cuidando de tudo. A partir do momento em que você revisar essas medidas, abandonar essas medidas, passar a andar nas medidas dele e rever o seu propósito. Será que aquilo que você tem feito hoje está alinhado com o propósito dele para a tua vida? Irmãos, esse tempo é um tempo de eu e você postura diante de Deus. Revisar tudo aquilo que a gente tem feito ou deixado até de fazer e deveríamos estar fazendo, tudo aquilo que a gente tem pensado, naquilo que a gente tem desejado. Esse tempo de recolhimento não é para a gente ficar pensando que não tem nada para fazer. Não, irmãos, tem muita coisa para ser feita. Deus está te dando a oportunidade de colocar a tua vida em ordem, de colocar a tua casa em ordem, irmãos. Amém? Deus está nos dando a oportunidade de recomeçar. Daqui a alguns dias, não sei quantos dias, tudo vai voltar ao normal. Mas você vai voltar ao normal? A pergunta é essa. Você vai voltar a viver aquela vida que você vivia antes? Ou você vai viver uma nova vida em Cristo Jesus? Irmãos, eu não estou falando de pecado. Eu estou falando de conceitos que até então estavam errados. Eu não estou falando de pecado. Estou falando de conceitos que até então estavam errados. A minha oração nesta noite é que, entendendo esta palavra, você a coloque em prática. E que você olhe para dentro de você mesmo, que você olhe para dentro da tua casa e que você revise tudo aquilo que você vinha até então fazendo. Faça esse exercício, irmão. Senta com teu marido, senta com a tua esposa, senta com os teus filhos. Vocês estão em casa. Fala com ele, amor. Ele vai te responder, fala, minha paixão, né? Esses dias são dias de estarmos mais românticos, né? Até porque não tem nada para nos estressar. Senta, faça esse exercício. Liste. Procure onde está o erro. E se o erro estiver em você, assuma o erro. Irmãos, não é vergonha assumir o erro. Vergonha é querer permanecer no erro. E querer continuar vivendo uma vida que não é para você levar. Deus está nos dando uma oportunidade de recomeçar. E volto a dizer, daqui a uns dias, tudo vai voltar ao normal. Só eu e você que não vamos voltar ao normal. Porque coisas novas Deus está fazendo. Amém? Feche seus olhos, para. Muito obrigado por esta palavra, Deus. Esta palavra veio de encontro à nossa necessidade. Essa palavra eu tenho certeza que ela mexeu com a nossa estrutura, Pai. Mas é isso que tem que acontecer, Pai. Todas as vezes que nós paramos para ouvir o Senhor falar, é para o Senhor balançar a nossa estrutura. Até para que nós venhamos rever os nossos fundamentos. Que o Senhor continue falando aos nossos corações agora no individual, no particular de cada um, através do Teu Espírito. Que o Senhor continue ministrando. Que aquilo, ó Pai querido, que eu não falei, que Teu Espírito fale no particular, no secreto de cada um. Toma a nossa vida em Tuas mãos, ó Pai. Em Ti entregamos tudo que temos, tudo que somos. Colocamos a nossa casa diante do Senhor, meu Pai. A nossa mente, levamos a nossa mente cativa a Ti, ó Pai. Guarda-nos de todo mal, meu Pai. E nos ajude, ó Pai, a reconhecer aonde nós estamos errando. Porque nós temos dificuldade disso, Pai. Nós temos dificuldade. O Senhor sabe, Deus. O Senhor nos conhece. Mas que nós possamos, ó Deus, vencer todo orgulho e colocar tudo bem claro na mesa. E chegar diante do Senhor e falar, isso aqui sou eu. Aqui estou eu. Mas eu quero mudar. Eu quero recomeçar. Eu não quero voltar ao normal. Eu não quero ser como antes, Deus. Eu quero viver uma vida nova. Quero ter novas atitudes, novos pensamentos. Quero viver tudo novo, Pai. Me ajuda, Deus. Que o Senhor tome cada casa, cada homem, cada mulher, cada jovem, ou quem sabe até criança, Deus, que neste momento esteja nos assistindo. E que o Senhor, ao entrar nesta casa, ao entrar neste lar, o Senhor abençoe cada vida, em nome de Jesus. Amém, irmãos?
quero mais uma vez agradecer a você por estar aqui conosco, agradecer aos nossos amigos lá de Sorocaba, muito feliz mesmo de tê-los aqui conosco, a todos vocês que estão aí conectados. Irmãos, aquele que eu não falei o nome, às vezes não dá para mim ver aqui, mas a você que está me ouvindo neste momento, que está me assistindo, que Deus possa te abençoar poderosamente, querido. Amém? Que Deus encha a tua casa de muita paz, de muita alegria, de muito amor. Amém? E que Ele encha a sua mente de pensamentos positivos, que Ele edifica a tua fé nesta noite através dessa palavra. Amém? Eu quero aproveitar a oportunidade e falar para vocês que até então nós viemos fazendo o nosso culto de Santa Ceia no segundo domingo de cada mês. Amém? A partir de abril agora será no primeiro domingo. O que isso significa? Que no próximo domingo será o nosso culto de Santa Ceia. Como nós estaremos fazendo a ceia? Você, aí na sua casa, você vai preparar o suco da uva, representados pelo corpo e pelo sangue. Eu vou preparar para aqui, você vai preparar daí. E juntos, nós vamos liberar uma palavra, nós vamos orar, nós vamos consagrar esses elementos. E cada um dentro da sua casa, com seus familiares, vai cear. Irmãos, vai ser um tempo assim precioso. Porque eu tenho visto que aqueles que até então não iam à igreja, Deus arrumou um jeito da igreja ir até eles. Você vai estar ceando dentro da tua casa, e isso é forte, querido. Se prepare para este momento. Prepara uma mesa, prepara um ambiente, chame seus familiares. Amém? Para que eles possam ser alcançados, para que eles possam ser abençoados. Então você vai preparar o suco da uva e a partícula do pão. E domingo que vem, às 19 horas, nós vamos estar aqui, ministrando uma palavra, consagrando esses elementos e ceando. Talvez você que esteja me assistindo, mas eu não sei como que faz isso. Irmãos, aquieta o teu coração. Prepare o suco da uva e a partícula do pão. E juntos, nós vamos ter este momento de comunhão. Amém? Domingo que vem, às 19 horas. Mas antes de domingo que vem, terça-feira, nosso estudo bíblico, às 20 horas. Vamos dar continuidade no livro de Atos dos Apóstolos. Amém? E na quinta-feira, palavra de fé, às 20 horas, onde Deus mais uma vez vai liberar uma palavra sobre a tua vida. Amém? No mais, que Deus abençoe sua vida, sua casa. Coloque a mão no seu coração, quero dar a bênção apostólica e vou aqui depois me despedindo. Aqueles que quiserem se ir desconectando, fiquem à vontade, mas eu vou me despedindo daqueles que ainda estiverem aqui online. Amém? Com a mão no seu coração. Pai, muito obrigado mais uma vez. Conserve essa palavra em nosso coração. Em nome de Jesus, ó Pai. Com o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces e eternas consolações do Divino Espírito Santo estejam hoje e sempre sobre a nossa vida. A igreja diga amém.